hoje eu trago uma breve análise de um filme que me impactou muito. Eu já tinha desejo de assistir esse filme desde o ano passado, 2020, mas não consegui. E finalmente esse ano, em 2021, consegui assisti-lo. O nome do filme é O Homem que Vendeu a Sua Pele. O título por si só, né, já é um título que já incita o nosso desejo e curiosidade, né? Porque um homem que vende a sua pele já é algo que nos traz muitas fantasias, e não poderia ser diferente, porque o filme realmente toca em questões muito interessantes, e eu vou explicar um pouquinho o porquê. O filme foi lançado em 2020, foi selecionado para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro pela Tunísia, e depois, né, ficou muito famoso pela sua história em si, né? Dirigido pela diretora Kawther Ben-Hania, eu não sei se é bem assim que pronuncia, são nomes, né, árabes, enfim. É um filme que me impactou muito porque faz essa correlação, né, entre arte e capitalismo. É um filme baseado numa história real. É um filme criado a partir de uma história de um artista belga que tatuou as costas de um homem chamado Tim Steiner. E ele ficou famoso, né, com essa proposta dessa obra de arte feita nas costas do Tim. Esse artista já é polêmico porque ele fazia tatuagens em porcos. A diretora se inspirou muito no artista belga para criar esse filme. O que a gente pensa, né, no filme, que pode ser uma coisa assim absurda, aconteceu na vida real, né? E ela só fez transportar para o cinema. Claro que com as modificações que ela desejava, né? Mas o que fica muito claro para mim no filme, né? Primeiro, essa questão do capitalismo, né? Eu até me lembrei muito da minha tese de doutorado, eu vou deixar aqui no card o link da minha tese para quem quiser ler. Tem capítulos que são bem próximos do que se propõe nessa questão do filme, né? Inclusive eu falo sobre, o título já é essa questão, né? Só que é os gadgets na minha tese de doutorado, né? Como objetos de fetiche. Mas eu falei dos gadgets. E no filme a gente vê claramente a obra de arte como um objeto de fetiche, né? E você ao tempo todo se depara com algo muito surpreendente, que é justamente um homem, né, que vai ser também tatuado, né, nas costas por um artista belga, e esse artista vai fazer com que esse homem, com essa obra estampada, essa obra dele estampada nas costas, possa circular livremente pela Europa. De acordo com esse artista, o ser humano ele não tem condições de circular livremente pelo mundo, né? Principalmente se ele for de origem de países que são vetados, né, no mundo, como no caso desse personagem que era sírio, e ele vai refugiado para o Líbano e não pode sair, né, do Líbano de forma alguma. E não só isso, ele comenta afegãos e outros povos que não podem circular pelo mundo. E ele fala que a mercadoria pode circular livremente pelo mundo inteiro. E aí ele tornando o homem, né, uma mercadoria, esse homem fica livre para circulação. É essa a proposta do artista do filme. E ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim: a vida não tem sentido, mas eu vendo sentidos. E isso me chamou muita atenção, porque esse discurso, né, que ele propõe no filme, que é um discurso que eu falei bem aprofundadamente na minha tese, que é o discurso do capitalista, é um discurso que, né, que o ser humano é levado o tempo todo a consumir, né,
inclusive qualquer coisa, e nesse caso a obra de arte, né? E eu fiquei muito tocada porque eu fiquei pensando, qual o valor de uma vida, né? Uma vida vale muito menos que uma obra de arte. A questão desse refugiado é que ele quer ir para a Bélgica, reencontrar a namorada dele, uma mulher que ele, né, não pôde continuar se relacionando, teve que fugir para o Líbano, e ele se dispõe a oferecer as costas dele para virar uma obra de arte, para ele poder ter o visto né, de residente, inclusive na Europa, que ele pede para ser residente da Bélgica, onde a mulher que ele ama vive. A gente vai ver algo muito triste, porque esse homem transformado em mercadoria, um homem que fica muito deprimido, o valor dele é só esse, ser uma obra de arte, né? A vida em si não tem valor, né? Mas a partir do momento que ele se torna uma obra de arte, ganha um grande valor, inclusive um valor de mercado e um valor de seguro. É um filme para grandes reflexões, inclusive essa questão da arte. Eu leciono História da Arte no curso de Design Gráfico, no qual eu sou coordenadora, e eu sempre comento que a arte, ela tem essa capacidade, né, de impressionar, de impactar, e a arte, ela é porta-voz do momento que o homem vive, desde sempre, né? Desde o mundo lá nas cavernas, onde o homem retratava a caça, até os dias atuais. Ela sempre é representante também em termos de cultura e de tempo, né? E aí eu achei interessante esse filme representar tão bem essa questão da arte, né? Como mercadoria, simplesmente mercadoria. Eu achei interessante esse filme representar tão bem esse mundo atual que a gente vive, o mundo contemporâneo, onde tudo que é vendável pode se tornar objeto de fetiche para o ser humano, né? E talvez até para criar esses sentidos que o artista fala tão bem, inexistentes na vida, né? E a arte tem esse papel, né, de mostrar o que está acontecendo, de colocar para todos nós, né, como que tá, como que é o sujeito nessa época, como que é o sujeito nessa época específica que a gente vive. E parece que é isso, né? Nós somos frutos desse capitalismo e desse discurso capitalista, onde o que importa, né, é esse poder apelativo e onde esses objetos vão tamponar tantas questões internas, né, e vazios de cada um. Fica aqui a dica desse filme, muito bom, muito interessante, evoca diversas reflexões para cada um. Para mim, no caso, foi um grande encontro com o recorte da minha tese de doutorado, e essa mostra, né, do que a gente está se tornando, do que o ser humano está se tornando. Uma mercadoria, um objeto de fetiche, né, para o outro. Eu deixo aqui essas reflexões para cada um. Além de mexer muito com o imaginário da gente, faz a gente elaborar muitas questões simbólicas, né? Do que é o homem atual, do que está se tornando esse homem contemporâneo, de como a vida está ficando cada vez mais desvalorizada, a vida humana em si mais desvalorizada, e como a mercadoria está ficando cada vez mais valorizada e importante no nosso tempo atual, né? Fica a dica, espero que vocês gostem do filme e façam boas reflexões em relação à arte, às mercadorias e ao ser humano. Obrigada, curtam se vocês acharam bacana a análise e até a próxima.